Olá turma, aqui é o professor Renan falando e essa é mais uma videoaula de ciências do sétimo ano, aula do dia 28 de maio de 2020 e esse conteúdo vocês vão poder acompanhar na página 80 do livro de vocês. Hoje nós vamos falar da classificação dos seres vivos e a nomenclatura desses seres vivos, tá? E por isso o tema da nossa aula é taxonomia. Nesse primeiro slide vocês podem ver aí uma diversidade de animais aí, né? São vários animais diferentes. E nós sabemos que o nosso planeta tem uma grande biodiversidade, né? Uma grande diversidade de vida. A palavrinha bio quer dizer vida, né? Então, uma grande variedade de vidas. Por isso, os cientistas eles entendem que há necessidade de classificar esses animais de acordo com as características, as semelhanças, né? A estrutura do corpo e outras coisas, mas eles têm a necessidade de classificar e colocar esses animais em determinados grupos. Então vamos conhecer como é essa classificação e como se faz, quais são as regras que são necessárias para se fazer essa classificação. Vamos lá? Turma, um dos primeiros cientistas que se preocupou a fazer essas observações sobre as características dos animais foi o Linneu, tá? Ele criou alguns critérios de classificação e ele elaborou essa obra que é chamada Sistema Natural, Sistema Naturae, né? Na língua do Linneu, ele é francês. Essa obra, né, esse livro que ele escreveu, apresenta a classificação dos seres vivos e como ele classificou esses seres vivos, né? Vamos entender um pouquinho mais. Tá aqui, ó, também. Taxonomia é o ramo da ciência que se preocupa de classificar os seres vivos. Então, hoje, a ciência que faz essa classificação, que se ocupa de classificar, dar nome aos seres vivos, é a taxonomia. Então, não esqueçam. Olha aqui, turma, olha só. O gato, né? Gato doméstico. Na nossa língua, no português, se escreve gato. No inglês, é o cat. E lá no francês é o chat. Então, há uma necessidade de criar uma língua para a ciência. Os cientistas eles sempre buscaram criar um padrão nas coisas, né? Como a ciência está presente em todas as partes do planeta, né? Em todos os países tem cientistas, cada país, né, cada cientista vai fazer a sua pesquisa, mas no final das contas eles têm que usar uma linguagem que sirva para todos os cientistas. Por isso que foi criado essas regras aí, para que ao invés de vários nomes, um animal tivesse só um dentro da ciência, tá? E esse nome que a gente chama de nome científico é o nome do animal dentro da taxonomia. Então, gato, cat e chat, né? Português, inglês e francês. O nome científico do gatinho é Felis catus, né? Isso aqui é o nome científico. Vamos lá. Aqui é a figurinha de Linneu. A taxonomia, turma, divide os animais, né, os seres vivos, em diversas categorias. Nessas categorias são chamadas de categorias taxonômicas, né? Aqui eu tenho essa imagem, né, um desenho de vários animais. E aqui eu tenho categoria domínio, categoria reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? São aí essas categorias que existem. Se a gente for observar aqui, ó, o domínio, tá? Domínio tem vários animais, tem urso, a onça, zebra, peixes, né? Plantas e até animal aqui unicelular. Tem aqui bem embaixo aqui uma célulazinha aqui, ó, um ser unicelular. Esse domínio, turma, existem 3 domínios, né? Depois a gente vai estudar que eu vou dar mais uma detalhada na frente. Mas esse aqui ele é o domínio eucária, tá? Esse domínio eucária são os seres que são eucariontes. Só lembrar, aqueles seres que têm um núcleo organizado, que é um núcleo separado do citoplasma pela carioteca, aquela membranazinha que envolve o núcleo. Por isso que esse domínio aqui é o eucária. Todos esses seres aqui são seres eucariontes. Tem células bem complexas, tá? Aí vem o reino, né? Olha esse reino aqui, é o nome desse reino. É o reino animal, animalia. Tá aqui, mas é o reino animal que a gente conhece, já estudou em ciências aí desde
das primeiras séries, lá do primeiro ao quinto ano a gente estuda isso, né? Filo, cordata. Filo cordata são todos os animais que têm coluna vertebral, ó. Tá aqui, todo mundo aqui é vertebrado. Classe, mamália. O que é a mamália? Turma, todos esses animais são mamíferos. Inclusive tem aqui o golfinho, a gente sabe que ele é mamífero, né? Para quem não sabia dessa informação, está sabendo agora. Então, mamália são os mamíferos. Ordem, a ordem dos carnívoros. Todo mundo aqui é carnívoro. Urso, tá? Raposa, onça. Família, aí já vai delimitando, né? Família dos ursos, família Ursidae. Gênero, ursos. E espécie, ursos americanos, né? Que é o urso negro. Então, turma, vocês veem que do domínio tem vários animais e cada vez a gente vai diminuindo o grupo, separando de acordo com as características. Ó, aqui, ó, eu só peguei os animais que tem carioteca, né, que são eucariontes. Agora aqui eu só peguei os animais. Não tem mais plantas nem outros tipos de seres vivos. Eu só peguei animais, não tirei plantas, tirei bactérias e outros tipos de organismos. Agora aqui eu tirei os outros animais, só deixei os animais que têm coluna vertebral. Então tirei daqui, não tem insetos, não tem vermes. Aqui eu já peguei só os animais que mamam, né? Então já saiu o peixe não mama, né? O sapo, que é um anfíbio, né? As aves não mamam, então ficaram só os animais da classe mamália. Aqui, da ordem, deixei só os animais que são carnívoros, né? Aí vão ter outras ordens, né? Vai ter herbívoro, vai ter aqui ave, peixe, né? Todo mundo aqui, eu só estou deixando aqui uma como exemplo. Então deixei só os carnívoros, raposa e tal. E aqui vai delimitando ainda mais. Aqui já vai assumindo as características de aparência, né? Quem se parece desses aqui? Esses ursos aqui, eles se parecem, né? O urso polar parece com o urso negro, que parece com o urso pardo, que parece um pouquinho com o panda e parece com esse outro ursinho aqui que não dá para identificar, tá muito pequenininho, né? Mas eles já são bem parecidos, então são da mesma família, né? E aí, aqui já veio para o gênero ursos. São ainda mais semelhantes, né? O urso negro, urso polar e urso pardo. Aqui já exclui o panda, né? Que já é um pouco diferente. E aqui delimita totalmente só a espécie só tem um indivíduo, né? Pode ser que existam subespécies ou subgêneros. Eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Então só isso, turma. São 8 categorias taxonômicas, né? 8 categorias taxonômicas. E vai diminuindo, ó, a variabilidade vai diminuindo de acordo que eu saio do domínio e sigo para a espécie. Aí vocês vão ficar se perguntando, professor, mas eu nunca vou conseguir decorar essa quantidade de nomes aí, essas categorias taxonômicas, né? Não se preocupe, tem uma dicasinha, um truque aí para que ajude vocês a facilitar a memorização dos nomes, tá? Que é esse aqui, turma. Dó, Ré, Fi, Có, Fá, Gê. É essa palavrinha. Só você decorar essa palavrinha Dó, Ré, Fi, Có, Fá, Gê. Dó, Ré, Fi, Có, Fá, Gê. É bem simples, tá bom? Dó, de domínio. Ré, de reino. Fi, filo. C, classe. O, ordem. Fá, família. G, gênero. E E, espécie. Então, Dó, Ré, Fi, Có, Fá. Lembrou dessa palavrinha? É só você ir completando aqui, ó, para ir lembrando das categorias taxonômicas, ok? É bem facinho. Aí, turma, o reino não, o domínio, tá? Tá aqui o domínio. São 3 domínios que existem atualmente. Domínio arqueia, domínio bactéria, né? E o domínio eucária. Tá? Arqueia. No caso aqui, né, tá faltando um acento de propósito, né? Bacteria, né? Porque aqui tem, até peço perdão pelo erro, bacteria. Em latim, tá? Então, arqueia, bacteria e eucária. E esses reinos, eles vão ter algumas características, né? A gente não vai estudar isso aqui a fundo, mas para que vocês saibam que existem 3 tipos de reinos, né? No reino arqueia, turma,
são encontrados aí micro-organismos procariontes muito resistentes. Esses micro-organismos são unicelulares, eles têm apenas uma célula no seu corpo, né? E eles são procariontes porque eles não têm a membrana nuclear, que é a carioteca, que deixa o núcleo organizado e complexo. Esse reino Archaea era junto com Bacteria aqui, ó. Os dois eram um reino só, eles eram considerados um reino só, mas de um certo tempo para cá foram separados por conta que identificou-se que os componentes do reino Archaea eles tinham uma resistência que não se encontrava aqui no reino das bactérias, né? Não encontrava essa resistência, então foi separado como sendo seres pouco diferentes do reino do domínio bacteria, ok? Nesse aqui domínio aqui, ó, segundo domínio, são seres procariontes, né? São unicelulares também, são unicelulares porque só tem uma célula, e são procariontes porque não tem carioteca, não tem o núcleo organizado. E por último é o eucária, que são seres eucariontes. Aqui tem representante tanto unicelular, que só tem uma célula, né, quanto também representante pluricelular, tem várias células. E aqui são eucariontes porque aqui as células desses seres são mais complexas, são mais organizadas, elas possuem a carioteca que envolve o núcleo, deixando esse núcleo bem organizado e separado do citoplasma. Tá? Esses são os 3 domínios que existem hoje. Agora vamos ver os reinos, tá? Os reinos. Esse aqui eu vou ter que marcar aqui com o marcador para a gente não se perder. Vou usar esse marcador aqui, marca texto vermelho. Sim. Mas vai ficar ruim. Então nós vamos analisar e comparar esses reinos usando as seguintes características. Primeiro a gente vai analisar a quantidade de células que tem no corpo desses animais. Vamos analisar se o núcleo está organizado com a carioteca ou não. Vamos analisar a nutrição desses animais. Desses seres, né? Usando aqui a terminologia errada, né? Animais são só os componentes do reino animalia, dos seres, né? Então vamos analisar também, dar alguns exemplos aqui embaixo. Vamos lá. Tá aqui. Reino Monera são unicelulares. Tá? Só tem uma célula no corpo. São procariontes. Eles não têm a carioteca. São autótrofos e heterótrofos. Professor, o senhor nunca explicou o que é isso pra gente. Mas explico agora, tá? Explico já nesse instante. Turma, nós temos 2 tipos de seres, ó. Nós temos os autótrofos e temos os heterótrofos. Tá aqui. Os seres autótrofos são os seres que eles mesmos sintetizam seu alimento, eles mesmos fabricam seu alimento dentro do seu próprio corpo, né? A palavrinha auto é como se ele fizesse o seu alimento automaticamente, sozinho. Que entra no caso aí as plantas, alguns tipos de algas e bactérias, né? Que fazem a fotossíntese, elas produzem o alimento a partir da luz do sol, usando água e sais minerais e o gás carbônico, né? Então são seres autótrofos, produzem o seu próprio alimento. E os seres esqueci de cortar o T, heterótrofos, ó, hetero quer dizer diferente, né? Só lembrar daquela palavrinha heterossexual, né? Que são sexos diferentes. Então a palavra hétero quer dizer diferente. Então heterótrofo quer dizer que ele tem que pegar alimento
em algum lugar diferente, né? Ele se alimenta de outras coisas, né? Então ele tem que obter alimento do ambiente, heterótrofo. Ele tem que ir lá e caçar, coletar para poder sobreviver, que são o caso dos animais. Tem que comer para poder se nutrir, nutrição, né? Se refere à alimentação. Então existem esses dois tipos de seres, seres autótrofos e seres heterótrofos. Autótrofos produzem o próprio alimento, heterótrofos não conseguem produzir o próprio alimento, eles têm que adquirir do ambiente o seu alimento, ok? Vamos voltar lá para o quadro lá para comparar os 5 reinos. Paramos aqui, né? Monera é unicelular, tem uma célula, é procarionte, não tem carioteca. A nutrição dos organismos desse reino pode ser autótrofo ou heterótrofo, tá? Então nós temos aí, tem dois tipos, tem animais que conseguem fazer o seu próprio alimento e tem outros que não, tá? Aqui a gente tem das bactérias, né? Exemplo, bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Turma, lembram que eu falei lá do domínio bacteria e arqué? Então essas arqueobactérias aqui, que agora estão querendo criar outro reino, tá? Para colocar elas. Tá? Mas nessa classificação do nosso livro ainda tem a arqueobactéria pertencendo ao reino Monera. Então, turma, resumindo tudo isso aqui, o reino Monera é a mesma coisa que falar que é o reino das bactérias. São organismos que só têm uma célula, que alguns seres conseguem fazer o seu próprio alimento, outros não, e são procariontes. Tá? Exemplo, bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Essas cianobactérias, antigamente elas eram conhecidas como algas unicelulares, algas azuis, e agora elas pertencem ao reino das plantas, agora elas pertencem ao reino das bactérias, né, o reino Monera, porque elas parecem mais com bactérias. Então foi reorganizado essas cianobactérias aí no reino Monera. Aí vamos lá para o reino protista. No reino protista eu tenho aí seres também que só tem uma célula, são unicelulares, tá? São unicelulares. Tenho seres que são eucariontes. Então nesse reino, turma, as células já se organizaram e já apareceu a figura da carioteca lá no núcleo para organizar. Então agora só tem seres eucariontes. Olha aqui, ó. Só tem agora seres eucariontes no reino protista. Nutrição deles podem ser autótrofos e heterótrofos. Representantes aqui são os protozoários e as algas unicelulares. Também eram consideradas aqui do reino das plantas, passou para cá, para o reino protista, né? Aqui foram as cianobactérias, são as algas azuis. Reino dos fungos, nós vamos ter tanto fungo que tem uma célula só, unicelular, e também nós vamos ter fungos que são pluricelulares, tem muitas células. São eucariontes, são heterótrofos. Os fungos eles precisam se alimentar, eles não conseguem produzir seu próprio alimento como as plantas, eles têm que pegar alimento no ambiente. É por isso que os fungos eles são decompositores, eles vão decompor o resto de animais mortos, resto de plantas mortas, né? E também eles atacam até seres vivos. Tem gente que tem micose na pele e vai crescendo aquela mancha, né? Aquilo ali é um organismo vivo que está no corpo da pessoa. É um fungo. Esse fungo ele vai se alimentando da pele do hospedeiro. Ele é heterótrofo, tá? Vai comendo a pessoa viva ali, certo? Que não vai matar, né? Mas se ficar uma infecção muito grande, vai causar problemas, desconforto. Então tá aí heterótrofo, os fungos. Representante são os fungos. Cogumelo, né? Que tem na árvore. As próprias micoses. Reino das plantas são pluricelulares. As plantas têm muitas células, né? São eucariontes, tem núcleo organizado, com carioteca. São heterótrofos. Opa, tem um errinho aqui, turma. Vamos corrigir esse erro. São autótrofos, tá? Autótrofos, tá? Elas produzem o próprio alimento. As plantas são autótrofas, elas produzem o seu próprio alimento. Faça essa correção aqui no slide do tio, né?
a pressa, às vezes a gente se atrapalha. Então são autótrofos, produzem o próprio alimento através da fotossíntese, que são os vegetais das plantas. Animalia, reino Animalia, tem muitas células pluricelulares, são eucariontes, núcleo organizado com carioteca, são heterótrofos, tem que buscar alimento no ambiente, né? Não consegue fazer o seu próprio alimento. Representantes são os animais em gerais, aí não vou estar citando em nome, né? Então é isso, turma. Se a gente for comparar, vou limpar aqui tudo. Se a gente for fazer uma comparação, né? Ó, dos procariontes e eucariontes, só um que vai ser procarionte, que é o reino Monera, tá? Bem fácil aqui, ó, identificar. Unicelular, unicelular, aqui já tem unicelular e pluricelular, e aqui, ó, só pluricelular. Autótrofos e heterótrofos, autótrofos e heterótrofos, heterótrofos, aqui é autótrofo, né, correção, e heterótrofos. Então, é bem fácil a gente classificar esses reinos, né, de acordo com essas características, né, usando esses critérios: quantidade de células, núcleo organizado ou não, a nutrição, né, eles são organizados dessa forma, usando esses 3 critérios. Agora vamos ver aqui a nomenclatura, né? Nomenclatura são as regras que são usadas para poder criar os nomes científicos dos animais. Ó, o nome científico dos seres vivos é composto de 2 palavras em latim. Latim é uma língua aí, né, antiga. Por isso, essa nomenclatura é chamada binomial. Binomial, porque são 2 nomes, né? São 2 nomes, 2 palavras, então ela é binomial, 2 nomes. Então é a nomenclatura binomial. A nomenclatura binomial quer dizer que são esses 2 nomes que vão compor o nome científico dos animais. Nós temos como regra aqui, ó, regra 1. O nome das espécies deverá ser escrito em latim. Eu não vou escrever em português, eu não vou escrever em inglês, vou escrever em latim. Escreverei em latim. Regra 2. Serão sempre 2 palavras, já que é binominal, né? 2 palavras. A primeira palavra, ela será indicativo do gênero, e a segunda palavra será indicativo da espécie, né? Ó, aqui nós temos o exemplo. Equus cavalos, né? Equus cavalos. Isso aqui é o nome científico do cavalo. Então a palavra egus é o gênero do cavalo, né? E a palavra completa, equus cavalos, que é a espécie. Não confundam, porque a palavra cabalos é a espécie. Ah, qual é o nome científico do cavalo? O nome científico, o nome da espécie é o nome científico do cavalo. Ah, professor, é cabalos. Errado, é equus cavalos. Tem que juntar o gênero e o último nome para formar o nome da espécie. Regra 3. O gênero será sempre escrito com letra inicial maiúscula, né? Por isso que aqui o equus está com Ezão maiúsculo, né? Regra 4. A segunda palavra sempre será escrita com letra inicial minúscula. Ó, cavalos. É minúsculo. Aqui, né? Ó. Inicial maiúsculo, inicial minúsculo. Regra 5. Ambas as palavras deverão ser destacadas no texto ou em negrito, ou em sublinhado, né? Ou em itálico. O negrito é escuro aqui, ó, sublinhado, passou a linha, o itálico é meio deitadinho. Então, se a gente observar aqui, turma, ó, aqui está correto, ó, equus cavalos, tá correto. Mas se a gente for olhar aqui esse nome aqui, ó, Trypanosoma cruzi, já vai ser considerado nomenclatura errada, né? Palavra científica aqui, o nome científico está errado, porque não está nem em negrito, nem sublinhado, nem em itálico, né? No texto, né? Tá aqui, ó, no meio do texto tem várias outras palavras, né? Tem um parágrafo inteiro, mas se tiver o nome científico lá no meio tem que estar ou em negrito ou sublinhado ou itálico, com a primeira letra maiúscula, a segunda minúscula.
Regra 6. Segunda palavra, se a segunda palavra ela homenagear alguém, poderá ser escrito com letra maiúscula, né? Olha aqui, ó. No comum seria Trypanosoma cruzi. Trypanosoma e o C minúsculo aqui no cruzi, né? Como esse cruzi aqui é o nome, né, homenagem ao cientista, então ficou C maiúsculo, nome de pessoa, tá? Tem essa exceção, se você for homenagear alguém, o nome do animal for em homenagem a algum cientista que descobriu, por exemplo, pode colocar com C maiúsculo, não tem C maiúsculo não, com a primeira letra da segunda palavra maiúscula, que não tem problema nenhum. Então essas são as regras, bem fácil. Deixa eu passar alguns exemplos, turma. Aqui eu tenho nosso amigo, né, o melhor amigo do homem, é o cachorrinho. Olha o nome científico dele: Canis lupus familiaris. Professor, mas o senhor acabou de dizer que tinha 2 nomes, aí tem 3. Calma, criança, não se assuste, né? Esse terceiro nome aqui é a subespécie. Foi o que eu comentei. Às vezes acontece de ter uma subespécie, então vai acrescentar um terceiro nome. Vai ser uma nomenclatura trinomial, 3 nomes, né? Então o cachorrinho tá aí, ó. O lobo. Lobo é Canis lupus. Então, ó, o gênero é Canis. Aqui também o gênero é Canis, letra maiúscula. Aqui, ó, lupus, Canis lupus é espécie, Canis lupus espécie, Canis lupus familiares, né? Porque é subespécie. Ou seja, turma, são de espécies diferentes, né? São de espécies diferentes. Quer dizer que o cachorro, acredita-se que ele veio do lobo. Depois de muito tempo de cruzamento, né? Ele foi domesticado. Ele acabou, acredita-se que ele seja descendente do lobo mesmo selvagem, né? Então, por isso que ele é uma subespécie. Olha o tigre. Panthera tigris. Panthera tigris, né? Ó, será que tá certo assim? Né? Como tá escrito aqui? Não tá, né? O que tá errado? Tá errado que tem que estar destacado negrito, sublinhado ou itálico. O mais comum é estar em itálico. Agora tá certo. Tá em itálico. Deitadinho, né? Agora, ó, o leão, rei da floresta. Pantera Léo, tá certo? Tá certo, professor. Tá em itálico, ó, tá destacado, tá deitadinho. Tá certo, né? Pantera Léo. Vamos lá. Opa, sim. Então, como eu falei para vocês anteriormente, pode ser que exista uma subespécie ou um subgênero, né? Então, como indicar subespécie e subgênero? Isso aqui não tem no livro de vocês. O livro de vocês só fala até espécie, só da nomenclatura binomial, né? Vou acrescentar mais isso aqui, informação extra. Alguns nomes científicos são compostos por 3 palavras. É a nomenclatura trinomial. Quando a terceira palavra indica uma subespécie, é escrita a seguir da palavra indicativa da espécie com letra inicial minúscula. Então tem que ser subespécie, é só acrescentar no final com letra minúscula também. Homo sapiens sapiens, né? Que é o homem moderno. Isso aqui, ó, é o nome científico da nossa espécie. Canis lupus familiares, que é o cão doméstico, né? Que a gente acabou de citar o exemplo. Então, se for uma subespécie, só acrescenta ela no final, minúsculo também. Quando a terceira palavra indicar um subgênero, é escrita em segundo lugar, entre parênteses, a seguir a palavra que indica o gênero. Então, quem que indica o gênero? É a Thaís. E o subgênero? Tá aqui, ó, segundo lugar, entre parênteses, né? Eu destaquei aqui de azul, mas não precisa fazer isso aqui, eu só destaquei para vocês saberem aqui onde é que está entrando o subgênero e a subespécie. Então, subgênero tá indicando que isso aqui é um subgênero. Se tivesse lá no final, então a gente já ia identificar que era uma subespécie. Como está aqui entre parênteses
com letra maiúscula, tá? Depois do gênero, então é subgênero. Subgênero. É bem fácil de compreender isso. Por último aqui, só para a gente ver aí do que a gente estava falando, né? Thaís Stramonita aemastoma, que é essa conchinha aí que a gente encontra na praia, né? O pessoal usa para fazer artesanato e decoração nas casas. Dizem que se colocar o ouvido aqui, né, dá para escutar as ondas do mar. E aqui o Homo sapiens sapiens. No caso do Homo sapiens sapiens, né, seria o seguinte: nós somos uma subespécie do que veio antes da gente, que é o Homo sapiens. Então, tá aqui, ó, o Homo sapiens se tornou inteligente, aprendeu a fazer ferramentas e usar ferramentas. E o Homo sapiens sapiens, a subespécie, ficou mais inteligente ainda. A sua caixa craniana aumentou, né? Ele criou mais massa cefálica, ficou mais inteligente. Então tá aí. Essa é a nossa aula sobre taxonomia. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp ou no e-mail, tá? E agora vocês vão fazer atividades, né, na página 85 e 87, são atividades bem fáceis. Eu estou corrigindo ainda as outras atividades e irei mandar o retorno com as respostas e a correção. E muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.